Olá pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês agora para falar sobre o resultado aí que a IDECAM publicou hoje com relação ao concurso do Magistério Estadual da Paraíba. O resultado ela apenas publicou de forma individual, pelo menos até esse horário de hoje. Hoje é dia 6 aí de agosto e a gente está aí por volta de 4h17 da tarde. E então, até esse horário, ela apenas tinha publicado o resultado definitivo, o gabarito definitivo e dado o resultado individual para quem fez a prova. Acho que vocês, quem está acompanhando aqui, lembra que eu fiz aí uns recursos. Tá aqui o vídeo, ó. Há 3 semanas atrás, eu cadastrei esse recurso de 3 questões. E hoje eu trouxe aqui para vocês acompanhar a resposta que ela deu. Eu vou abrir aqui o espaço para a gente ver o que foi que ela deu. Aproveitando, pessoal, ó, a quantidade de vídeos aí que você, certo? A quantidade de vídeos que você pode observar que eu tenho gravado, tenho acompanhado. Lá e desde o começo eu vim postando alguns resumos, algumas questões, um material. E ainda está disponível para o pessoal baixar, quem quiser baixar, certo? Então aproveita aí para solicitar, ó, não custa nada você se inscrever aí no canal, ok? Tem 80 vídeos, pessoal, esse é o vídeo de 81 colocado aqui, certo? Contribua com o projeto se inscrevendo e aí você pode estar acompanhando conteúdos como esse. Eu vou abrir lá um vídeo pra gente, só para você ver aqui, o vídeo foi esse aqui, ó. Eu vou deixar aqui mudo para o som não interferir e eu tava lá há 3 semanas atrás, para você ter uma ideia, ali tá, era 11h24 da noite e eu fazia isso no dia 15 de julho. Hoje nós estamos no dia 6 de julho. Então foi lá que eu cadastrei esses recursos e agora a gente vai aqui abrir a área lá, né? Já está aberto na verdade aqui, ó. As 3 questões que eu abri o recurso, ó. Foram, né? 2 de raciocínio lógico e 1 de informática. E por que eu fiz, pessoal, esse recurso? Eu consegui fazer. Vou só abrir aqui, porque o pessoal às vezes pode ficar em dúvida. Eu me inscrevi para a prova daqui da Paraíba, eu me inscrevi, mas eu não fui fazer, certo? Eu acho que não dava para eu acumular o carro com o meu atual, então depois eu vi que com 40 horas eu não ia conseguir ficar. Eu precisava que fosse um turno só. 40 horas eu acredito que não ia ter jeito de eu ficar, então eu acabei desistindo até mesmo de fazer a prova. Não adiantava se eu fazer prova, mesmo se eu ficasse dentro das vagas, até porque os últimos 2 que eu fiz, eu fiquei dentro das vagas, né? Eu fiquei dentro das vagas e aí eu acabo, às vezes, a pessoa só atrapalhando alguém que já ia entrar de imediato, certo? Então, foi mais por esses motivos. Mas aí eu tinha a opção de fazer o recurso, eu verifiquei, então eu fiz o recurso. É para poder ter conteúdo aqui pro canal. Então, a questão aí é 46, que foi essa questão aqui, meus amigos. Foi essa questão número 46. O que eu aleguei na época? A questão que o falso aqui, na verdade, não foi que foi falso, foi a negação da disjunção, né? E aí, em raciocínio lógico, isso tem entendimentos diferentes, na meu ver. Então, podia ter confundido demais o candidato. Então, eu achava que isso aqui deveria ter sido anulado. Vocês viram aí que o resultado ele foi aqui como indeferido. A gente vai conferir os detalhes agora, certo? Então aqui ele escreve algumas coisas, eu não sei se é porque eu não coloquei, pessoal, todo aquele texto que ele botava lá no começo, ou de vocês aí ele tem botado isso aqui, eu não coloquei. Porque aquilo era uma sugestão de forma, né? Não era algo que eu entendia que tinha que ser vinculado. Então eu não fiz assim, eu botei lá a questão, marquei as coisas tudo direitinho. E eles dizem apenas o seguinte, pessoal, ele diz assim: prezado candidato, a questão solicita a negação. Então ele deveria ter botado outro tipo ali de português, escrito de forma diferente, né? Acho que a forma em português, vamos dizer assim, por mais um linguajar mais coloquial, o português que eles usaram não foi, né? Acho que as palavras foram de forma que deu
de que deu dava uma dúvida o que ele estava pedindo. Então podia confundir. Então eu acredito que as coisas têm que ser bem transparentes. Então eu acho que isso aí confundiu. Pode ser que tenha confundido algumas pessoas, né? Na hora de resolução. Dizer, pô, ele está pedindo a negação, que é o que ele está dizendo que foi a negação, ou ele está dizendo que essa disjunção ela é falsa. Então são coisas diferentes. Mas aí a banca ratificou lá as duas, o gabarito, na verdade, para a letra E. Que ele diz o seguinte: as duas proposições simples, a negação da disjunção P ou Q, que seria aí não P e não Q. E realmente, eu não questionei que isso aqui estava errado. Eu questionei foi a questão que podia dar uma dúvida da forma que ele escreveu. Então eu acredito que a questão poderia ser sido anulada, bom, e não foi, né? Então vamos retornar aqui. A outra questão foi a de 50 de matemática, de raciocínio lógico, né? Então se você passar aqui, a questão 50 foi essa aqui. Certo? Então a questão 50 foi essa. Eu fui lá e também fiz o recurso. Aí vamos ver aqui o que foi que ele disse. Essa ele anulou, né? Essa aqui, o detalhe aí tá como questão anulada. Então vamos lá nos detalhes. Aí ele escreve aquela mesma conversa de lá, sendo que aqui era impossível você copiar aquelas equações, né? Inclusive eu nem copiei o enunciado, nem o texto, nem as alternativas, porque não tem como essa área do recurso copiar aquilo ali. Eu disse que aqui no recurso, eu disse que estava errado porque o -9, quando você achava o resultado, ele estava dentro da raiz. Porém, desenvolver a expressão, o valor -9 não fica dentro da raiz. Eu estou escrevendo isso aqui, eu estou lendo essa parte aqui, ó. Certo? O gabarito preliminar apresenta o número -9 dentro da raiz quadrada. Porém, ao desenvolver a expressão, o valor -9 não fica dentro da raiz, o que torna a questão sem resposta correta. Então, vamos ver aqui a questão, olha lá. Era exatamente aqui, era o gabarito dessa aqui, era a letra A, ó. Só que quando você desenvolvia, dava isso aqui, ó. Certo? Esse -9, ele ficava fora da raiz, não dentro, e ele permaneceu ali dentro. Aí vamos ver aqui a resposta. A resposta que ele deu, pessoal, aqui, ó, lá no final. A gente coloca a mesma coisa do outro, como se fosse eu conseguisse escrever uma raiz quadrada aí. Aí ele diz: após a análise detalhada do recurso, verificando que a questão pode ter causado confusão devido a um erro ortográfico presente no enunciado. Meu amigo, um erro ortográfico. A questão não tem nada a ver com erro ortográfico não, pessoal. Certo? O erro ortográfico era mais fácil tá lá na outra anterior, certo? Que foi a questão da forma que eles escreveram. Podia ter sido isso, mas nessa aqui não tinha nada a ver com erro ortográfico. Então, o erro foi na hora que escreveu. E ele diz assim, ó. Verificando que a questão pode ter causado confundido a um erro ortográfico presente no enunciado. Eu não entendo como erro ortográfico não, até porque se foi se foi naquela parte da equação, da expressão numérica, na verdade, acho que não tinha que tratar de erro ortográfico não. Aí vamos dizer, considerando que esse equívoco pode ter comprometido a clareza da pergunta e, consequentemente, a avaliação justa do conhecimento dos candidatos, a banca examinadora decidiu anular a referida questão. Ela era para ter escrito assim: realmente a questão ficou sem ter um gabarito correto, então por esse motivo estamos anulando a questão. Pronto, simplesmente isso. Mas ele faz um enrolado que parece que foi alguém em português que foi corrigir a questão de raciocínio lógico, falou em erro ortográfico, não dá para compreender. Infelizmente, essa banca ela tem dessas coisas que... Então, a outra questão, pessoal, foi a 58 de informática. Também foi indeferido. Eu vou aqui até a questão número 58. Ela está pertinho para vocês verem qual foi. Era uma questão também, eu acho que muita gente recorreu dessa questão. Falava do Google Chrome, uma parte lá onde era
deixa eu ver, notificações, câmeras, site. Dizia assim, assinar a alternativa a configuração do Google Chrome que permite gerenciar permissões de acesso à localização, notificações e câmeras para sites individuais. Aí era configuração de sites a resposta, né? Era configurações de site. Eles deram como isso, só que tanto fala em segurança como em privacidade, outras duas alternativas. E quando você vir aqui para o recurso que eu aleguei, vamos dar uma olhada. O recurso eu aleguei dessas questões que haviam, o caminho, ele até destaca aqui na resposta, ele nem questiona nada do que eu falei, certo? Daquilo que eu questionei, ele nem sequer fala nada, ele só diz assim, ó, prezado candidato, esta funcionalidade no Google Chrome permite gerenciar permissões específicas para sites, como acesso, localização e câmera. Ele dá praticamente um Ctrl+C e Ctrl+V lá no enunciado, microfones e notificações. Você pode ajustar essa configuração em configurações, privacidade e segurança, configurações de site. Só que exatamente tinha duas enunciados que tratavam que era na parte de privacidade, tem outro que falava em segurança, e isso tá ligado. Então você confundia totalmente aí, havia a confusão grande nas alternativas. A resposta tinha sim a configurações de site, mas a privacidade e segurança estava também aí. E eu confesso que se eu tivesse feito essa prova, eu teria ido aí permissões de acesso e localização. Quando você fala aqui em acesso e localização, notificações e câmeras para sites individuais, eu teria ido, ou eu tinha ido nessa, ou eu tinha ido nessa. Antes de responder a questão, eu não sabia não, de eu ver o gabarito dela, eu não sabia não. Eu também não andei estudando esse conhecimento, né? Mas eu teria ido ou na letra A, ou eu teria ido na letra E. A não ser, quando eu tivesse me preparado, se eu realmente tivesse me preparado e assistido a aula de informática, lido sobre informática, que eu dificilmente assisto aula, meu 100% praticamente meu estudo é PDF, certo? É PDF, os sites com conteúdos, e aí vai leitura, né? Na verdade. Então, eu teria de letra A ou letra E. Então, essa só que tinha, pessoal, para mostrar, né? O que eu tenho aqui para mostrar disso aqui foi isso. Um questionamento aqui que eu vou deixar, pessoal, olha só, se você pegar aqui, eu estava olhando o gabarito. Então, o gabarito preliminar, quando você pega o definitivo aqui, você pega aqui, por exemplo, essa de língua portuguesa, pessoal. O que está em vermelho foi que mudou o gabarito. Anulada, está um X, ok? Então, o que é que acontece? As pessoas aqui, algumas, como é importante o recurso anula ou também muda questões, né? Depender, e o recurso é muito importante. Às vezes as pessoas assim, vão fazer uma prova e deixam o recurso. Não, algumas pessoas vão fazer, não façam isso, façam o seu recurso. Não importa a forma que você escreva. Não é necessário você pegar uma forma que tem... porque um professor jogou na internet um recurso, não copiar e colar daquele jeito. Não faça isso, tente fazer a sua forma. Você se baseia naquilo ali. A não ser que você está com muito conhecimento, se for da sua área, você tem muito conhecimento, você tem literatura sobre aquilo, você precisa muito daquela questão, aí você faz um bem elaborado. Ok? E então eu vou abrir aqui uma discussão. Essa prova era a prova de matemática, né, da manhã. De manhã você pode ver aí que foram anuladas. Eu estou vendo aqui que foi anulada a 49 e a 50, né? E aqui a 49 e a 50. Vamos dar uma olhada aqui, porque era essa prova que eu tô com ela aberta. A 50 foi aquela e também aí foi anulada essa 49. A 49 aqui, essa não abri recurso contra ela, né? Inclusive eu lembro que eu cheguei a resposta dessa questão, mas também foi anulada. Então da manhã foram duas de raciocínio lógico. Muita gente na tarde não teve essa sorte e teve gente aí que entrou em contato comigo
E precisava de uma com a pontuação lá em cima, acho que 2 pessoas, na verdade. Pessoas com pontuações acima de 100 pontos. Pelo que eu me lembro, acho que um foi 116, outro foi 103 ou foi 104 pontos. Pessoas que poderiam estar aprovadas dentro das vagas, né? Não só classificado e aprovado, né? Para prova de título aí, e para disputar a vaga, para entrar, para tomar posse no concurso e zerou. Pessoal que acompanhou no nosso grupo do WhatsApp, que eu deixo o link aí para quem quiser entrar na descrição desse vídeo. Você pega aqui, ó, de 41. Deixa eu lá, de 41, pessoal. A prova foi de 41 a 50. Aqui eu vou passar para o gabarito preliminar, porque o gabarito preliminar não estava anulado não, ok? 41 a 50. Uma prova com muitas questões. Uma prova com 100 questões, né? 100 questões com raciocínio lógico, com informática, com pouco tempo. Eu sempre falava quando passou lá no grupo, pessoal, a estratégia é deixar as ideias de raciocínio lógico por último. E muita gente agoniada, estudando demais raciocínio lógico, eu dizia, olha, concentre o estudo nas outras questões. Estuda raciocínio lógico, estuda. Mas pelo andar da carruagem, se vier muito difícil, fica difícil para todo mundo e o tempo é muito curto. Talvez chegue no final você sem tempo para fazer, né, raciocínio lógico. Se sobrar tempo, beleza, você tenta fazer o que é mais fácil. O que sobrar que você não souber, você pega uma alternativa diferente, né, das que você jogou. Vamos dizer que se você tivesse marcado uma lá com certeza a 41, vamos dizer assim, você tinha feito letra E. Então a resto que você precisasse chutar, você chutava tudo numa letra só, sem ser a letra E que você tinha certeza que tinha acertado. Ou chegou nas 10, rapaz, não dá mais tempo, eu não sei fazer porque eu não estudei raciocínio lógico, veio razoável como veio essa prova. Você colocava tudo numa letra só, não é feio fazer isso. É pior você sair que nem uma loteria, A, B, C, D, S, eu acho que é E, porque você tende a errar questões. E você tivesse chutado tudo numa letra só, pessoal, ó, letra E deu a 41 e deu a 46. 42 deu letra C e 48 deu letra C também. 43 deu letra A e 50 tinha dado letra A também. E se fosse anulado, como foi a 50, tu já tinha com ponto garantido. A B, ó, 44 letra B, 47 letra B, 45 letra D, 49 letra D. Então você tinha pegado pelo menos 2 questões e não teria zerado, que era o que importava. E somava 2 pontos àquela tua nota. Aí eu lembro que lá no começo do grupo eu falei sobre isso já, falando sobre isso, alguém falou: ah, então o cara bota tudo, a prova todinha na letra só. Bom, por educação eu não dei a resposta, mas não era isso que eu estava dizendo, colocar claro e evidente, né? Agora as pessoas vão muitas vezes influenciadas por gente que quer vender curso, por pessoas que querem a todo custo pegar teu dinheiro. Aí, não, você tem que estudar isso aqui, raciocínio lógico. Se tiver só 50 questões, eu não digo nada. Igual teve, acho que o concurso, salvo me engano, de João Pessoa, foram 50 questões, salvo me engano. Foram 60. Tudo bem, para 4 horas, aí você dava um gás maior em raciocínio lógico, mas era uma estratégia de jogo. Fazer concurso também não é só estudar, é trabalhar de forma inteligente. É estudar de forma inteligente e ir com estratégia para a prova. Teve gente que começou primeiro pelo raciocínio lógico, ou foi a segunda depois da específica, mas fez errado também, pessoal. Tinha que ter estratégia para jogar o jogo, viu? Então você poderia ter pegado 2 questões, fica como dica para o próximo. E não é porque, por exemplo, eu sou da área, eu sou de matemática, mas em nenhum momento eu digo que era minha área, eu dizia que você tinha que estudar, certo? Porque primeiro eu queria o bem de quem estava me ouvindo. E muitas vezes a pessoa quer apenas vender seu curso, incentiva você a estudar, incentiva que vai ser necessário, porque você precisa fazer questões dali que vai ser definida, talvez aqui, e talvez até para alguns foi, mas bastava 1 ou 2 questões para estar dentro. Muitas vezes dá as vagas e não ter zerado. Ou de repente ficar muito próximo ali das vagas e se o governador chamar mais gente, você ter oportunidade. Que nem sempre, o meu último cargo mesmo, eram 3 vagas. O resultado preliminar, o resultado final eu fiquei em 4º, só que foram chamados mais 3. E aí eu automaticamente era o 4º lugar naquele momento e fui chamado. Um mês depois chamou mais 3, para você ter uma ideia.
Então, é isso, é ter também estratégia e não cair muito na cabeça desse pessoal que te influencia, sabe? Influência. Não, porque o cara muitas vezes ele é professor, pessoal, tá vendendo aquele curso, ele passou só naquele concurso, e tem uns que nem concursados são. São professores muitas vezes da rede particular ou só da internet. E tem isso, tem muito seguidor, tudo, a pessoa às vezes vai na onda. Mas não vá. Procure pessoas que, por exemplo, eu tenho 7 nomeações, por exemplo, no currículo. E meu primeiro concurso eu passei em 2007. Só vim tomar posse em 2008, mas foi 2007. Aí eu vou já ir para quase 20 anos de servidor, né? Só de servidor. Fora que lá antes de 2007 eu ainda fiz, acho que um concursozinho ou outro, ali Banco do Nordeste, outro concurso. Eu acho que só foi Banco do Nordeste que eu fiz antes do concurso da Universidade Estadual da Paraíba, onde eu fui o primeiro cargo, fui assistente administrativo. Eu não era nem era nem formado ainda. Então, às vezes a pessoa não tem essa bagagem de concurso. E concurso não é só você assistir aula ou ler PDF, também é ter estratégia para poder dar prova e estudar de forma inteligente. Então, meus amigos, fica o espaço aí aberto para que vocês queiram debater questões, queiram debater, desabafar, viu? Aí nessa parte aí no vídeo, nos comentários. então fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Se não deu nessa, bola para frente. Principalmente quem ainda tá no início da jornada, que começou agora. Não é o fim, tem muita coisa para frente aí, tem muito concurso, se Deus quiser, e vocês vão estudando da forma correta, vocês vão almejar o cargo público e serem, se Deus quiser, bons servidores públicos, que isso é o principal. Então, fiquem com o Criador e até o próximo vídeo.